Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 29 de março de 2020. Guru dos nossos tempos, Yuval Harari aponta os cenários pós-pandemia parte 1. Embora recuse com veemência o rótulo de guru dos anos 20, o historiador, professor universitário e escritor israelense Yuval Noah Harari acabou se tornando um dos pensadores contemporâneos mais requisitados do mundo após a publicação do livro Sapiens, uma breve história da humanidade, em que resume 70 mil anos de história da nossa espécie. Traduzido para mais de 45 idiomas, o autor cativou leitores como Barack Obama, Bill Gates e Mark Zuckerberg. Considerado a voz do bom senso até pelos poderosos do Vale do Silício, Harari mantém seu trabalho de futurologia consistente. Em um artigo publicado pelo jornal inglês Financial Times na última sexta-feira 20, o autor tratou do cenário global pós-pandemia e não foi tão pessimista quanto a maioria de nós tem sido perante uma crise global como essa, sem precedentes. Aqui, resumimos as apostas do historiador sobre o impacto do novo coronavírus para a humanidade. Sim, tudo vai mudar, já está mudando para Harari. A mobilização global em torno da Covid-19 não terá implicações apenas na forma como organizamos nossos sistemas de saúde, mas também deve moldar a maneira como estruturamos a economia, a política e a cultura para o futuro. Tudo isso com base em decisões rápidas e emergenciais, tomadas em meio àquele que com sorte será a maior crise vista pela nossa geração. Ao escolher entre alternativas, devemos nos perguntar não apenas como superar a ameaça imediata, mas também que tipo de mundo habitaremos quando a tempestade passar. Sim, a tempestade passará, a humanidade sobreviverá, a maioria de nós ainda estará viva, mas habitaremos um mundo diferente, explica. A natureza de emergências como a do novo coronavírus, diz o autor, fazem com que processos históricos avancem muito rapidamente. As decisões que em tempos normais podem levar anos de deliberação são aprovadas em questão de horas. Tecnologias imaturas e até perigosas são colocadas em serviço porque os riscos de não fazer nada são maiores. Países inteiros servem como cobaias em experimentos sociais em larga escala. O que acontece quando todos trabalham em casa e se comunicam apenas à distância? O que acontece quando escolas e universidades inteiras ficam online? Em tempos normais, governos, empresas e conselhos educacionais nunca concordariam em realizar tais experimentos. Mas esses não são tempos normais, conclui. E se a autoridade não confia na ciência? Harari lembra em sua análise que, para atingir um nível global de conformidade e cooperação análogo ao hábito cotidiano de lavar as mãos, precisaremos confiar na ciência, nas autoridades públicas e na mídia. Nos últimos anos, políticos irresponsáveis minaram deliberadamente a confiança na ciência, nas autoridades públicas e na mídia. Agora, esses mesmos políticos irresponsáveis podem ficar tentados a seguir o caminho do autoritarismo, argumentando que você simplesmente não pode confiar na mídia ou na ciência para fazer a coisa certa. Normalmente, a confiança que foi corroída por anos não pode ser reconstruída da noite para o dia, mas estes não são tempos normais. Em um momento de crise, as mentes também podem mudar rapidamente. Você pode ter discussões amargas com seus irmãos por anos, mas quando ocorre uma emergência, você descobre subitamente um reservatório oculto de confiança e amizade e se apressa para ajudar ao outro.
Em vez de construir um regime de vigilância, não é tarde demais para recuperar a confiança das pessoas na ciência, nas autoridades públicas e na mídia. Definitivamente, também devemos fazer uso de novas tecnologias, mas essas tecnologias devem capacitar os cidadãos. Sou totalmente a favor de monitorar a temperatura corporal e a pressão sanguínea, mas esses dados não devem ser usados para criar um governo todo-poderoso. Em vez disso, esses dados devem permitir que eu faça escolhas pessoais mais bem informadas e também responsabilize o governo por suas decisões. Precisamos de um plano global na visão do historiador. A epidemia de Covid-19 é um grande teste global de cidadania. Nos próximos dias, cada um de nós deve optar por confiar em dados científicos e especialistas em saúde em detrimento de teorias infundadas da conspiração e de políticos que servem a si mesmos. Se não conseguirmos fazer a escolha certa, poderemos manter nossas liberdades mais preciosas. Essa é, possivelmente, a única maneira de proteger nossa saúde de verdade, afirma. Outro dilema ético decisivo para a humanidade, de acordo com ele, seria optar entre isolamento nacionalista e solidariedade global para superar os efeitos da pandemia em todos os setores sociais. Um coronavírus na China e um coronavírus no Zhejiang não podem trocar dicas sobre como infectar humanos. Mas a China pode ensinar ao Zhejiang muitas lições valiosas sobre o coronavírus e como lidar com isso. O que um médico italiano descobre em Milão no início da manhã pode muito bem salvar vidas inteiras à noite. Quando o governo do Reino Unido hesita entre várias políticas, pode obter conselhos dos coreanos que já enfrentaram um dilema semelhante há um mês. Mas, para que isso aconteça, precisamos de um espírito de cooperação e confiança global, completa, e lembra que os países devem estar dispostos a compartilhar informações de maneira aberta e humilde, procurar aconselhamento uns dos outros e confiar nos dados e nas ideias que recebem para superar, com o menor estrago possível, uma crise dessa proporção e desse ineditismo. Sem ser espírita, Yuval Harari expressou o pensamento de Allan Kardec em seu último livro publicado, A Gênese. Esclarece Allan Kardec no capítulo Os tempos são chegados, os tempos assinados por Deus são chegados, dizem-nos de toda a parte, onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade. Em que sentido deve-se entender estas palavras proféticas? Para os incrédulos elas não têm nenhuma importância, a seus olhos, é apenas a expressão de uma crença pueril sem fundamento. Para o maior número dos crentes, ela tem alguma coisa de místico e de sobrenatural que lhes parece ser o precursor da desordem das leis da natureza. Estas duas interpretações são igualmente errôneas, a primeira no que implica na negação da providência, a segunda no que estas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas seu cumprimento. Tudo é harmonia na criação, tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, a princípio, descartar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época está marcada para o acontecimento de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha do acordo. Isto posto, diremos que nosso globo, com tudo o que existe, está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o componham e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Estes dois progressos seguem e caminham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com a do habitante.
Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência e que têm sucessivamente tornado-o habitável por seres de mais e mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do adoçamento dos costumes. Ao mesmo tempo em que a melhoria do globo se opera sob o império das forças materiais, os homens concorrem-no pelos esforços de sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Este duplo progresso acontece de duas maneiras, uma lenta, gradual e insensível, a outra por mudanças mais bruscas, a cada uma das quais se opera um movimento ascensional mais rápido que marca, pelos caracteres talhados, os períodos progressivos da humanidade. Estes movimentos, subordinados nos pormenores ao livre-arbítrio dos homens, são, de alguma sorte, fatias em seu conjunto, porque são submetidos a leis como as que se operam na germinação, no crescimento e amadurecimento das plantas, atentando que o objetivo da humanidade é o progresso, não obstante a marcha retardatária de algumas individualidades, é porque o movimento progressivo se torna por vezes parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, e por outras vezes, geral. O progresso da humanidade se efetua, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que seja o efeito destas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Portanto, quando a humanidade está madura para liberar um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como se pode dizer também que em tal estação elas são chegadas para a maturidade dos frutos e a colheita. Do que o movimento progressivo da humanidade é inevitável porque está na natureza, não se segue que Deus lhe seja indiferente que, após ter estabelecido as leis, seja voltado à inação, deixando as coisas irem todas sozinhas. Suas leis são eternas e imutáveis, sem dúvida, mas porque sua própria vontade é eterna e constante, e que seu pensamento anime a todas as coisas sem interrupção. Seu pensamento que penetra tudo é a força inteligente e permanente que mantém tudo na harmonia. Que este pensamento cesse um só instante de agir e o universo será como um relógio sem pendular regulador. Deus vela, pois, incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros encarregados dos pormenores, conforme as atribuições aferentes a seu grau de adiantamento. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de março de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.